no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Essa eu acho que é a quarta mensagem. Acredito que sim, né? Podendo ser a quinta mais tarde, às 19 horas. Quero convidar você a estar conosco às 19 horas para o nosso culto de celebração. A Santa Ceia mais tarde também, não falte. Aí você não pode faltar mesmo, né? Mas esse texto tem falado muito ao meu coração. Eu estava falando sobre isso quinta-feira, né? Que às vezes Deus coloca um texto no teu coração e você vai pregando e Deus vai extraindo, sabe? Vai te dando coisas, vai aumentando, vai acrescentando palavras. Então essa é a quarta mensagem em cima do mesmo texto. Mas eu acredito que Deus tem coisas novas para a gente, diga amém por isso. O versículo de número 1 do capítulo 16 do primeiro livro do profeta Samuel começa com o Senhor falando com ele. O Senhor vira para Samuel e diz assim: até quando terás pena de Saul? Eu vou orar e depois eu prossigo pregando. Deus e Pai, toma cada coração, cada vida, cada um daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Ó Pai, que possamos ser usados como canal, Senhor, canal de bênção. Ah, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. Encha-me do Teu Espírito, Senhor, ao ponto de transbordar, Deus. É o que eu quero te pedir. No nome do Senhor Jesus. Aqueles que creem digam amém e amém. Se tem uma parte do texto que durante esses dias todos me chamou muita atenção, é isso. A gente vê Samuel preso a uma afetividade com Saul. Saul foi o primeiro rei. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque o povo desejava um rei. Quando Deus precisou de alguém, Deus usou como libertador, não como rei. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele queria ser parecido com os outros povos. O interessante é que agora eles iam precisar pagar impostos, tributos ao rei. E antes nada disso acontecia. Você entende alguns pedidos que a gente faz a Deus? Está tudo muito bom, está tudo muito bem. De repente eles vão aclamar por um rei. Eles vão chegar a Samuel, que é o tríade. Por que tríade? Porque sobre ele estava exercido 3 funções. Samuel era juiz, Samuel era sacerdote e Samuel era profeta. Então havia um tríade sobre Samuel. Nunca na história alguém havia exercido 3 funções. Entende que no tempo onde Deus está usando de forma poderosa um homem, agora o povo está clamando por um rei. Por quê, pastor? Porque eles querem ter a mesma sensação que os outros povos tinham, de ter um rei, sabendo que para todo ônus existe bônus, e para todo bônus existe ônus. Só que chega num determinado momento em que Saul resolve sacrificar no lugar de Samuel. Que pecado é esse? Saul, o rei, não podia sacrificar. Cabia ao sacerdote o sacrifício. E talvez por ter uma impressão que Samuel estava demorando demais, ele resolve sacrificar. Tem uma outra coisa aqui que nós temos que analisar quanto ao pecado de Saul e o pecado de Davi. Qual a diferença, pastor? Por que parece que Deus foi tão duro com o rei Saul e talvez não foi tão duro com o rei Davi? Saul, ao tentar sacrificar, ele vai tocar na autoridade de Deus.
Davi, quando peca com Batseba, a mulher de Urias, ele vai pecar contra a santidade de Deus. E contra a autoridade de Deus não havia perdão. Quanto à santidade de Deus havia perdão, contudo consequência. Pode repetir comigo? Consequência. Paulo aos Gálatas vai dizer lá no capítulo 6 que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Davi vai colher dos frutos de um adultério, mas vai permanecer na sua posição. Saul vai ser retirado da sua posição, ou, deixa eu melhorar, rejeitado por Deus. Ele vai reinar durante 42 anos. Coloca pra gente 1 Samuel, capítulo de número 13, no seu versículo de número 1, só para a gente te dar embasamento. 1 ano reinará Saul em Israel, o segundo ano do seu reinado sobre o povo. E aí, ele reina durante 42 anos. Imagina você, ou 40, há uma discussão entre 42, 40, essa coisa, mas imagina você, que ele vai reinar durante 40 anos, e que durante aproximadamente 13 anos, quantos anos eu disse? Ele vai reinar sem unção. Então Deus o rejeita, mas o Senhor também entende que havia um tempo para que o capítulo 16, no seu verso de número 1, que foi o primeiro versículo que lemos, se manifestasse. O Senhor vira para Samuel e diz assim: Samuel, até quando tu vai ter pena de Saul? Não entendes tu que eu o rejeitei? Eu já expliquei aqui que esse texto fala de ruptura. O que o texto fala? De ruptura, de romper. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que havia necessidade de trocar um rei por um outro, que era da mesma linhagem ou da mesma família real, tinha necessidade de vir um sacerdote que vestia a sua estola sacerdotal, seu éfode de linho, e que se apresentava e que ungia o novo rei. Por quê? Porque se tratava de uma sucessão. Aqui não, é uma ruptura. Por isso o Senhor vai virar para ele, vai dizer assim: enche um chifre de azeite. Imagina Samuel perguntando para o Senhor: Senhor, como é que eu vou me apresentar na casa de Jessé? Porque o próximo rei seria Davi, um dos filhos. Como que eu me apresento? O fato de Deus virar para ele e dizer: enche um chifre de azeite e vem, o Senhor está dizendo para ele: você vai se apresentar como profeta. Porque quando não havia uma linhagem real, quando não era uma sucessão de pai para filho, de alguém que corria o mesmo sangue na veia, havia uma ruptura. Deus estava escolhendo um outro de uma outra casa para suceder um rei. E nesse caso, não era a ação do sacerdote. Nesse caso aqui entrava a ação do profeta. E aí Samuel, como era a tríade, ocupava 3 funções. Ele agora vai entrar em ação como profeta para romper. Eu vim te dizer que existem algumas coisas da sua vida que insistem em permanecer do jeito que elas estão.
mas que há um Deus da ruptura. Há um Deus que vira para ti e diz assim: eu tenho algo novo para você viver. Um Deus que vai romper com alguns paradigmas, com algumas tradições que te envolvem, com algumas coisas que você aprendeu, com um Deus que, ainda que você insista em dizer eu nasci assim, eu vou morrer assim, é um Deus que te pega como um barro, começa a te moldar, e se ele perceber que não está bom, ele refaz novamente, bom segundo lhe parecer. É o que vai dizer Jeremias no capítulo 18. Então esse texto aqui vai falar de ruptura. Esse texto vai dizer sobre coisas novas, sobre eventos novos. E o pior, amados, é que todas as vezes que o profeta se apresentava, era um caos. Por quê? Porque todas as vezes que o profeta se apresentava, a ideia do povo é que havia juízo sobre eles. Quando o profeta se apresenta na casa de Jessé, primeiro a preocupação dele é com Saul. Versículo 2 vai falar sobre isso. Ele tem uma preocupação muito grande. Se o rei souber que ele foi ungir um novo rei, Senhor, ele vai me matar. Aí o Senhor vira para ele e diz assim: faz o seguinte, toma um novilho e diz lá que você está vindo para sacrifício, e vai convidar a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Olha o que diz o texto: ungir-me-ás a quem eu te designar. Isso aqui a gente começa a entender que trata-se de um cenário 1000 anos antes de Cristo. E como eu havia dito para você, o reinado de Saul durando em média de 40 anos, havia um processo para que algumas coisas se manifestassem. Nós lemos na quinta-feira, 1 Samuel 17, no versículo 15. Nós lemos esse texto no término do culto. E esse texto aqui me ensina muitas coisas. A Bíblia diz que Davi, porém, ia a Saul. Ia para quê, pastor? Para tocar a harpa. Porque quando o Espírito entra, o Espírito de Deus entra em Davi, ele sai de Saul. E Saul agora está atormentado, possuído por espíritos malignos. Eu falei na quinta-feira essa questão do atormento. É claro que se nós entrarmos aqui, quando aquele pai chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu fui até os discípulos e eles não puderam expulsar os demônios, ou o demônio do meu filho, que uma hora o lança no fogo, outra hora o lança na água. E aí Jesus então vai perguntar para o pai: há quanto tempo se sucede isto? E isso, o endemoniado lá, o filho está lá rolando. E Jesus faz uma pergunta para o pai: olha para mim, por que Jesus para de talvez não dar a atenção que o pai gostaria que desse ao filho, e agora conversa com o pai? Porque primeiro Deus quer tratar a geração de pais, para depois tratar a geração de filhos. Primeiro Deus está cuidando de uma geração, e dizer assim: olha, expulsar esse demônio vai ser muito fácil. Daqui a pouco eu vou dizer assim: sai e não volte nunca mais. Daqui a pouco uma palavra vai ser liberada para o demônio, para que o endemoniado seja liberto. Mas Deus precisa primeiro tratar com os pais.
E aí Jesus pergunta assim: por quanto tempo se sucede isso? Aí o pai: claro, Senhor, desde a infância. Isso nos leva a um contexto do porquê que Jesus pergunta se ele sabe. Ele pergunta para dizer assim: por que quando esse problema era pequeno, você não me apresentou a ele? Por que você deixou ele crescer para sair fora do teu controle, para agora você me trazer o problema? Mas faz o seguinte, eu vou resolver. E ele lança uma palavra para aquele demônio sair e nunca mais voltar. Sabe o que é isso? Dizer assim: ó, esse tipo de problema aí, você nunca mais vai ter. Podem vir problemas novos, mas esse aí nunca mais vai te assolar. Aí os discípulos vão perguntar assim, ó: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Aí Jesus vira e diz assim: porque há castas de demônios que não saem senão por jejum e oração. Por isso que vocês não expulsaram. Só que quando você vai no original, não fala do jejum, só fala da oração. Jesus está dizendo assim: olha, para expulsar esse demônio precisa ter uma vida de oração. Então eu aprendo que vão existir demônios mal, vão existir que não vão sair se não houver uma vida de oração. Só que há uma outra casta de demônios que não saem nem com jejum acompanhado de oração, que são os atormentadores. Repita comigo, qual é a esfera de demônios? Pode jejuar, pode orar, pode subir monte, tu pode vir à igreja todo culto, pode que não sai. Mas como assim, pastor? Que coisa louca é essa assim? Como que ele sai? Com a liberação de perdão. Somente quando você libera perdão. Esses são chamados de atormentadores, que só vão embora quando há uma liberação de perdão. Mas eu continuo. Agora Saul está atormentado. Me ajuda a pregar? Saul está atormentado. Por que, pastor, que ele está atormentado? Porque o Espírito que o libertou agora está sobre Davi. Isso no tempo da lei. Entenda comigo. E agora ele está completamente atormentado. Mas que demônios são esses? São demônios novos? Claro que não. O que vai se apresentar a Saul são demônios que já existiam no passado, que encontraram agora a casa vazia e vão vir para entrar nessa casa e criar uma ruína. Isso me mostra que a casa nunca fica vazia. Ou ela é ocupada pelo bem, ou ela é ocupada pelo mal. Só que o bem não a ocupa simplesmente, o bem preenche. O que é preencher? Preencher, ele exala dentro dessa casa o bom perfume de Cristo. E o mal ocupa. Já viu uma ocupação? Nós temos vivido esses dias aqui próximo, uma ocupação. Eles estão preocupados com alguma coisa? Não. Estão preocupados com a logística? Não. Estão preocupados com aquilo que está ao seu redor? Não. Por quê? Porque eles estão ocupando algo que não lhes pertence. Só que aquele que preenche, ele preenche aquilo que ele, ou que lhe pertence. Ele vai preencher aquilo que é a imagem e semelhança do Criador, que é você, que sou eu. E é isso que a gente precisa entender, entre a diferença de ocupação para preenchimento. E a Bíblia diz então que aqui vai haver uma ruptura.
certo que a partir desse momento, Saul vai estar no trono, sem unção, e Davi no curral, com unção. E nesse texto aqui é o texto que Davi vai tocar a harpa, e o espírito maligno que está sobre Saul vai embora. E nós falamos na quinta-feira sobre o seguinte: qual seria a melodia, quais eram as notas que Davi deu na harpa, capazes de expulsar demônios. Na verdade, irmãos, não é quanto a harpa, nem quanto a melodia, é quanto a presença de Deus que estava sobre Davi. Quando a presença de Deus que estava sobre Davi se encontra com aquele que um dia também esteve na presença de Deus, há um confronto. E aquilo que foi ocupado começa a ser desocupado. Por quê, pastor? Porque tem alguém cheio e tem alguém vazio. E esse que está cheio está tão cheio que transborda. E esse que está vazio está apto para receber. Você entende? Diga amém. Por esse motivo, olha para mim, há uma importância de você caminhar do lado de pessoas cheias. Porque as pessoas cheias tendem a transbordar e te encher. As pessoas cheias, ela tende a te impactar de alguma maneira, sabe? Elas vêm. E aí no tempo que você está vazio por algum motivo, tem alguém cheio do teu lado, que é capaz de transbordar e alcançar a tua vida, entendeu? Diga amém. Por isso acontece isso. E aí, quando Saul se depara com essa situação, Saul vai fazer um convite a Davi. Vai virar para ele e vai dizer assim: vem para cá, cara. Vem morar aqui no palácio. Você entende que Davi já havia sido ungido rei, mas que continuava pastor de ovelhas? Você imagina, Davi olha e diz assim: rapaz, olha o palácio, olha que coisa linda. É aqui que um dia eu vou estar. É aqui que um dia eu vou reinar. Mas não é dessa forma que Davi vê. Davi vai como servo. Porque ele entendia o que, pastor? Os 4 tipos de azeite. O primeiro tipo do azeite é o azeite da unção que recaiu sobre a sua vida. O segundo tipo de azeite é o azeite para a alimentação. O terceiro tipo de azeite era o azeite para a iluminação. E o quarto tipo de azeite era o azeite para a lubrificação. Então deixa eu repetir. O primeiro que veio sobre Davi é o azeite da unção. O segundo, o azeite para a alimentação. O terceiro azeite, o azeite para a iluminação, servia de combustível. E o quarto azeite, o azeite da lubrificação. Para cada um desses azeites havia uma prensa diferenciada sobre o caroço da azeitona, da onde é extraído o azeite. Então, para o primeiro azeite era prensado de uma maneira, para o segundo um pouco mais, para o terceiro um pouco mais, e para o quarto um pouco mais. O que o senhor está dizendo? Davi estava vivendo a primeira extração do azeite. Ele tinha que aprender que ainda haviam outras 3. Sabe o que Deus está mostrando para a gente aqui, irmãos? Que havia um rei no palácio sem unção, e havia um pastor de ovelha no curral com unção. Não importa onde você esteja, o que importa é a unção que está sobre a tua vida. Não importa o momento, o que ele diz, o que fala a teu respeito, o que importa é o que Deus projetou do céu para você. E quando você entende isso, as coisas ficam mais fáceis, mais entendíveis. E Davi entende o processo disso. Então eu vim te dizer, continue no processo. Tem alguém próximo de você, diga assim: por mais
que você se veja capaz? Será que você passou nos 4 níveis de prensa? Será que quando a gente se acha pronto, Deus não vira e diz assim: vou prensá-la mais um pouco? Vou prensá-lo mais um pouco. Aí tu tira e diz assim: agora eu estou pronto, agora. Aí o Senhor: não está pronto ainda, vou prensá-lo mais um pouco. Por isso, nesse texto, por mais que o convite do rei Saul fosse expressivo, vem morar no palácio, a Bíblia diz que Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. É quando você entende que você até pode ir, mas você precisa voltar ao seu lugar de origem. É quando você compreende que há uma ruptura. Isso é lindo demais. Mas é tão bonito quando você entende os processos da vida. Havia uma mulher chamada Ana. Qual era o desejo do coração dela? Ela era esposa de Eucana. Eucana, além de Ana, tinha uma outra mulher chamada Penina. Você conhece bem a história. Ela vai se tornar mãe de Samuel. E qual era o desejo do coração de Ana? Tanto que Eucana sacrificava em dobro por ela. O desejo dela era ser mãe. Aí é que está. Eucana, o marido, vira para eles assim: não te sou eu melhor que 10 filhas? Ana, no seu coração, responde: não, amor, eu sei que tu me ama mais do que a minha rival. Eu sei que você dá porção dobrada na hora do sacrifício, mas o desejo do meu coração é ser mãe. Repita comigo: o desejo do coração de Ana era ser mãe. Amados, que coisa natural isso, ser mãe. É alguém que casa e tem um desejo de ser, me ajuda, de ser mãe. E aí ela não engravida. Por quê, pastor? Porque o desejo de Deus não era que ela fosse mãe de um filho, era que ela fosse mãe de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Ana, na sua pequenez, ela desejava só ser mãe de uma criança, só que o céu desejava que sobre essa criança houvesse uma tríade. Houvesse 3 funções. Tema da nossa meditação, amados. Enquanto a gente não entende isso, você fica aí remoendo, se machucando, se martirizando. O que Deus tem é bem maior. O que Deus tem é bem maior. Maior do que aquilo que tu pensa, maior do que aquilo que tu deseja. Paulo vai dizer exatamente isso, porque sabe, aquilo que Deus tem é infinitamente maior de tudo aquilo que pensamos e desejamos. Paulo vai virar e vai dizer: nele está todo o querer e todo o efetuar. É um Deus que quer se manifestar de uma forma muito maior do que tudo que você já experimentou nessa vida. Ana desejava ser mãe de um filho. O céu proclamava um tríade. Um tríade. Ele ia ser profeta, ele ia ser sacerdote, e ele ia ser e mais. No momento em que o tabernáculo sofreu danos, agora ele vai acumular uma 4ª função. Ele vai passar a ser o tabernáculo humano. Ele vai passar a ser o tabernáculo ambulante. Aonde ele ia, a presença de Deus ia com ele.
Agora Samuel acumula mais uma função. Sabe o que Deus está dizendo? Que os projetos e propósitos do céu são muito maiores que os teus. Que aquilo que Deus tem para a tua vida vai muito mais além de tudo que você já viveu na história da sua vida, entendeu? Diga amém. A unção é como uma semente que não germinou, mas já existe dentro de você. Já tem algo aí que o céu derramou sobre a tua vida, já caiu no solo. A qualquer momento haverá um crescimento, só que o crescimento ninguém vai ver, é debaixo, é no escuro. É Ele que vai fazer esse movimento daquilo que ninguém vê. Quando brotar, sabe, quando germinar, Deus está dizendo assim: eu já trabalhei contigo no mais profundo, nas coisas mais profundas eu já trabalhei com você. Você entendeu? Do Deus da profundidade. Vamos compreender uma coisa. Uma mulher, quando descobre que está grávida, ela descobriu. Hoje tem os exames, né? Você vai lá na farmácia. Antigamente não. Na minha época, dos meus, sei lá quantos filhos eu tenho com a minha esposa, são 5, nós tínhamos que fazer um exame de sangue. Agora não, irmãos. Tem o teste de farmácia. Amado, a coisa se modernizou. Eu nem sei como é que era, os mais antigos, como é que se detectava que estava grávido, gente, grávida. Como é que era a gravidez? Como é que era? Ajuda o pastor, como é que era? Como se detectava? Tudo bem, a barriga começa a crescer, tá? Há um desconforto, a menstruação para, ou não, né? Às vezes não. Às vezes a pessoa continua menstruando. Acontece. Eu vivi isso com a minha esposa. Como é que era? Me ajuda. Como é que era? Vai, Nélia. Pergunta à mamãe, como é que era? Eu descobri. Pessoal aí mais antigo, como é que era isso, gente? Não tinha que fazer o exame? O acesso ao exame de sangue era fácil? Ou não? Não. Mais difícil? Tem gente que não quer falar porque está pensando, senão vou dizer que eu sou antiga. Ai, meu Deus do céu. Era uma coisa, claro, não tinha facilidade hoje em dia, né? Você vai lá, vai comprar o teste de farmácia. Camila, como é que você descobriu que estava grávida? Como é que foi? O exame de farmácia? E aí foi lá, fez, e aí dá o quê? Dá azul, dá qual é a cor? Vermelho? Vermelho. É isso? Aí você imagina. A mulher, quando descobre que está grávida, ela engravida no momento que ela descobriu? Claro que não. Ela só descobriu algo que ela já estava gerando. Eu vim aqui te dizer que assim é Deus na sua vida, que vai te permitir descobrir coisas que você já está gerando aí dentro. Você recebe isso em nome de Jesus? No momento quando eu estou ouvindo uma mensagem que me impacta, eu digo, eu recebo em nome de Jesus. Você recebe? Que quando você descobrir, você já vai estar gerando há muito tempo. Já está sendo gerado. Eu posso dizer para você, tem coisas que já estão sendo geradas e você ainda não descobriu. Tem coisas que já estão aí prontas para ser exteriorizadas. E a qualquer momento vai vir, e vai ser revelado. Mas você já carrega dentro de si. Aleluia. O dom já está aí dentro. Você que ainda não descobriu ele, mas vai descobrir, diga amém. Eu encerro. Quando Davi entende
Quando ele chega no vale de Elai, e lá tem um gigante, que durante 40 dias, irmãos, começa a afugentar, começa a declarar guerra contra o povo de Deus. E Davi, quando ele chega no vale de Elá, ele descobre o seu dom. Agora a pergunta é: Davi queria lutar com o gigante? Claro que não, irmãos. Isso é de ser bobo. Não, Davi, claro que não. Quem quer passar por lutas aqui, irmãos? Quem quer passar por adversidades aqui? Fala a verdade. Quem quer viver confrontos com gigantes? Só que a unção que estava sobre ele era maior que ele. Existem coisas que você não quer, mas a unção que está sobre a tua vida é maior que a tua vontade própria. Existem coisas que você não quer, mas a unção te projeta e te coloca nos lugares que vão te elevar a níveis maiores, que vai te introduzir a lugares que você nunca imaginou, que vai fazer você voltar de guerras com a cabeça do gigante na tua mão, sabe? Que espada você tem? Nenhuma. Qual é a tua arma? Minha arma é 5 pedrinhas e uma funda aqui, uma tiradeira que eu vou usá-la aqui. Não tem problema não, você vai usar a arma do teu inimigo quando ele cair no chão. A arma ou a espada de Golias, que tinha lá o brasão dos filisteus, serviu para Davi, porque Davi manda guardar essa espada. Só que quando ele chega lá na caverna de Adulão, haviam de 400 a 600 homens endividados, sem esperança, sem expectativa. Só que quando Davi chega na caverna de Adulão, ele chega com a espada de Saul, com a espada de Golias, que era de Golias, na mão. Aqueles homens que só estavam gerando uma expectativa de alguém para reinar sobre eles, agora olha para alguém chegando com uma espada. Eles olham para o brasão e dizem: essa espada aí é a espada de Golias. Aonde nós soubemos que um homem foi quem cortou a cabeça de Golias com a sua própria espada. Esse homem é Davi. E Davi se apresenta: bem, estou eu aqui, eu sou Davi. E agora eles vão encontrar consolo, reforço, segurança em Davi, para que Davi possa reinar sobre eles, e eles vão se tornar os valentes de Davi. Eu vim te dizer que os lugares mais impróprios que Deus te colocar, Deus levantará exércitos poderosos. Que nas pessoas mais impróprias que cruzarem com a tua vida, Deus vai se manifestar através de você. Você vai ser luz para alguém nesses dias. Você vai ser instrumento poderoso para alguém nesses dias. Em nome de Jesus, o que Deus tem é bem maior de tudo quanto tu pensou, de tudo quanto você idealizou. O Du citou aqui, quando o apóstolo Paulo vira a igreja de Coríntios e diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro que a hermenêutica desse texto não é simplesmente para um plano nesse mundo. Quando Jesus vira e diz assim: e eu vos darei vida, e vos darei vida com abundância, não é um plano só para esse mundo. Ele não está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração humano que Deus tem preparado. Ele está dizendo a respeito de uma vida celestial. Ele está dizendo que a nossa vida não termina aqui quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ele está dizendo: vocês não têm noção o que o céu está preparando para vocês. Vocês não têm noção o que Jesus foi ao Pai e preparou de moradias para vocês. Não é algo que fica aqui no superficial. É algo que começa aqui, mas que não finda aqui, irmãos. O que Deus tem para você é bem maior. O que Deus tem para a tua família é bem maior. O que Deus tem para os teus é bem maior. Sabe o que Deus vira? Sabe o que Deus vira e diz assim: é só me reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida. Simples assim. Se você me reconhecer como Senhor e Salvador da sua vida, você agora ganhará as benevolências do meu reino. É disso que eu estou falando. E como é que eu faço para reconhecer? É levantar a minha mão. Tem gente que às vezes vira e diz assim: pastor, eu estava esperando o senhor fazer um apelo, porque eu quero voltar para Jesus. Irmão, voltar para Jesus você não precisa de apelo.
Você pode estar no teu coração aí, com o teu coração ardendo, dizendo: Senhor, hoje eu estou voltando para Ti. Você não precisa de vir à frente. Você não precisa aqueles que querem aceitar Jesus. Isso são tradições que nos acompanham e a gente faz. Se você quiser, eu faço o apelo para você. Mas muito mais que isso, é quando Jesus entra no teu coração, muda a tua história aí, mesmo sentadinho no teu lugar, mesmo calado, mesmo parado, aí Ele entra e muda a tua história. É quando você diz assim: Senhor, eu quero o Senhor para todo sempre. Eu quero usufruir dessa vida eterna. Ou eu quero isso aí. Pois o que Ele tem é bem maior. Bem maior. E se você crer, tomar posse, se você entender os projetos, tudo flui na tua vida, com todas as cabeças curvadas. Eu pedi para apagar as luzes para te dar privacidade aí no teu lugar. Não vou te pedir para vir à frente. Não vou te pedir para vir à frente. Eu vou te pedir que, se você quiser reconhecer Jesus como autor e consumador da tua fé, se você quiser, mas pastor, eu não entendo nada, não se preocupa com isso não. Pois o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aí no teu lugar você vai colocar as duas mãos à altura do teu coração. Se hoje você está dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida diante de Ti. Eu tenho muitas falhas, muitos pecados, mas eu quero me apresentar diante de Ti. Se esse for o teu caso, você vai poder fazer isso. Oh Deus, oh Jesus, oh meu Deus. Quando nós fazemos uma atitude dessa, Deus, o céu se alegra. Em nome de Jesus, toma essas vidas, Senhor. Toma cada uma dessas pessoas, Deus, pois elas são Tuas. E a partir de hoje o inimigo que oprimia, que assolava, vai sair da ocupação. E o Senhor está entrando para preencher essa vida. Preencha, Deus. Preencha cada coração, cada pessoa, com o Teu amor, com a Tua paz. Porque Tu morreu por nós. Na verdade, o madeiro, a cruz, que nós até cantamos que ela nos libertou, ela não seria nada, porque outros morreram na cruz. Mas o que faz a cruz ser libertadora é o sangue vertido na cruz. O sangue de Cristo, que purifica-nos de todo o pecado. Quando o sangue de Cristo tem contato com o madeiro, Senhor, eu quero Te entregar cada vida, Senhor. Pessoas que talvez estejam voltando para Ti hoje, estejam retornando, vão voltar a caminhar. Outras que estão Te reconhecendo como Senhor da vida delas. Já não há mais espaço para nenhum outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. No nome de Jesus. Aleluia. Já coloquei as minhas vestes, estou só Te esperando.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando ver. Vamos dançar. Maranata. Aleluia. Amém, amados? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus?